Pode ser para os irmãos? Amém? Muito bom estar aqui nessa noite para juntos adorar. A palavra falar contigo, dá glória a Jesus. Amém. Amém. Então fica atento aí, tá? Se Deus falar com você, você dá uma glória a Deus. Amém? É bom estar aqui nessa noite, mais uma vez, para glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor e trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios. Livro que já foi feita a leitura oficial, mas eu quero ler no capítulo 4, tá? Capítulo 4. Culto de ensino é sempre uma palavra que nos confronta, né? E a palavra de Deus tem essa incumbência de nos confrontar. É a nossa vida dentro da palavra de Deus. Então, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta no livro de Efésios, capítulo 4, e eu vou ler aqui alguns textos, e você deixa aberto para me acompanhar aqui a leitura. Capítulo 4 de Efésios, versículo 17, diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Versículo 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, e se entregaram à dissolução para, com avidez, cometeram toda a impureza. Versículo 20 e 21, mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido nele e foste ensinado, como está a verdade em Jesus. Amém? Eu quero trazer um tema, uma palavra com o seguinte tema: use a sua liberdade para a glória de Deus, não para determinar a sua liberdade. Tem um homem, existiu um homem, um orador marxista, que ele falou um pouco da liberdade, dizendo o seguinte: quando nós conseguimos a liberdade, exclamava ele, todos vocês poderão fumar cigarro, beber e fazer outras coisas. E dizendo ele, todos vocês poderão andar num carro novo, como aquele ali, e apontou um carro luxuoso. Aí ele fala o seguinte: quando formos livres, vocês só farão aquilo que lhe mandarem. Essa é a ideia que ele tinha de liberdade. A sociedade, ela tem definido a liberdade de uma forma errada. O que é liberdade para a gente? O que é liberdade para a sociedade e o que é liberdade para nós como cristãos? Nós cristãos vivemos nessa sociedade. Não estamos ausentes dela, nós estamos nessa sociedade, onde ela nos ensina a liberdade de forma errada. E como se comportar com a liberdade que Cristo nos deu? Como eu vou exercer essa liberdade que o Senhor Deus nos deu em uma sociedade que entende a liberdade de forma errada? É triste ver pessoas que um dia disseram servos de Cristo, hoje abusam da liberdade conquistada na cruz e são escravos do pecado. Fora e dentro da igreja, tem muitos adolescentes e jovens querendo ser livres de seus pais. Não vê a hora de completar 18 anos para ser livre, para ter a sua liberdade, para começar a viver a liberdade que para ele entende que é uma liberdade que vai deixar ele fazer tudo. A busca da liberdade, infelizmente, tem sido uma prisão para muitas pessoas.
A liberdade é algo que nos fascina, mas nem todos saibam exercê-la. E é uma pena que a nossa igreja está vivendo um extremo do que vivia antes, mas não está aproveitando essa liberdade que Deus deu. Paulo nos conduz aqui a 3 verdades importantíssimas para determinar nossa liberdade em Cristo. Primeira verdade, que Paulo diz o seguinte, no versículo 17 e 19. É possível o cristão desfrutar dessa liberdade sem se corromper. Nós podemos exercer, nós podemos desfrutar dessa liberdade que Cristo nos deu, vivendo numa sociedade corrompida, sem nos corromper. Existia um ditado, um provérbio português, que diz o seguinte: quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza. E é o que está acontecendo com a nossa igreja, infelizmente. Não posso usar a minha liberdade cristã perdendo a sensibilidade espiritual. Você já descobriu o que é ser livre em Cristo? Essa oportunidade que Deus te deu de você ser livre, de expressar essa liberdade que você tem no mundo que nós vivemos. Você pode viver em qualquer lugar, desde que você não se corrompa. O cristão pode trabalhar, pode viver em qualquer lugar, pode estudar na pior faculdade que existe. Você é livre. Você foi liberto em Cristo. Você não pode se corromper. Nossa liberdade deve servir de modelo em uma sociedade imoral e depravada. Não podemos perder a identidade e o compromisso que nós temos com Deus. Será que você, que diz ser livre, será que você tem sido modelo para esse mundo que nós estamos vivendo? Você conheceu a liberdade. Cristo te libertou, Cristo nos libertou. Agora a pergunta é: você tem sido exemplo, modelo para uma sociedade corrompida como a nossa? Exemplo disso aqui, Daniel. Daniel viveu em uma sociedade pagã. Uma sociedade que tinha tudo voltado ao paganismo. Mas ele vai falar que Daniel foi o modelo para aquela sociedade. Daniel estava praticamente sozinho naquele lugar, mas não se corrompeu. Sabe por quê? Porque Daniel era comprometido com Deus. E a pessoa que é comprometida com Deus, ele não se corrompe, esteja onde for. Longe dos pais, longe do pastor, porque ele sabe exercer a sua liberdade. Você deve usar a sua liberdade onde quer que Deus o tenha colocado. Se nós fizermos diferença, se nós fizermos a diferença, evitaremos que os padrões morais se deteriorem. O mundo está podre, a sociedade está corrompida, mas você foi plantado num lugar, e onde você estiver, você tem que ser luz nesse lugar. Expressar a sua liberdade em Cristo, onde Deus o colocou. Não posso usar essa liberdade e se entregar à dissolução. O versículo 21 fala disso. Rompimento de acordo. Não posso usar essa liberdade somente para o meu prazer. Não posso usar a minha liberdade para viver uma vida depravada, cuja moral foi degenerada. E é uma pena que nós não estamos aproveitando isso. É no extremo. Antes não podia fazer nada. Hoje pode, mas não estou aproveitando isso, essa liberdade. Aí eu vivo a vida que eu quero, porque eu sou livre.
Não use a sua liberdade para libertinagem. Não seja devasso. Aqui tem uma frase, eu não sei bem quem escreveu, se alguém souber, pode falar, citar o autor. Ele diz o seguinte, parece que foi Santo Agostinho, diz assim: eu amo tanto a Deus, que sou livre para fazer o que eu quero. Foi Agostinho? Obrigado, pastor Vitor. Eu amo tanto a Deus, que eu sou livre para fazer o que eu quero. Ah, então eu posso pecar, então você não ama a Deus. Eu posso beber e fumar, então você não ama a Deus. Porque quem ama a Deus de verdade, sabe usar a liberdade que Ele deu. Posso usar a minha liberdade sem ferir os princípios bíblicos. Essa é a prova de que eu amo tanto Deus assim. O amor a Cristo procede o uso da liberdade cristã. Não use sua liberdade para escandalizar o Evangelho. A segunda verdade ensinada por Paulo nesse texto é que tenho liberdade para viver a nova vida em Cristo. Você vai ver isso no versículo 22, 24 e 29. Tem uma frase dos puritanos que diz o seguinte: a liberdade que Jesus Cristo conquistou para nós nos leva à verdadeira vida. E isso é ser livre, irmãos. É viver a vida de Cristo. Ele conquistou isso para a gente. Enquanto muitos estão buscando uma vida que atende seus próprios ideais, o cristão deveria livrar-se de tudo aquilo que impede de viver a vida de Cristo. Será que nós estamos evitando, irmãos? Somos um povo salvo em Cristo, mas convivemos com pessoas impuras e com suas atrações e diversões que é contrário à santidade de Deus. Não temos que nos isolarmos, irmãos. Precisamos estudar, comer, trabalhar e se divertir. Estamos aqui nesse mundo ainda. O que tem que fazer é colocar em nossa vida, a nossa vida à disposição de Deus. Será que a sua vida está à disposição de Deus, irmãos? Para influenciar pessoas. Essa nova vida me dá a liberdade de escolha. Eu sou livre, irmãos. Eu faço aquilo que eu quero. Mas aquilo que eu quero tem que agradar a Deus. Se você quer ver uma coisa, o que é o extremo, antigamente a gente não podia ir no cinema. Eu, quando me converti mesmo, não podia ir no cinema. Naquela programa, cinema, não pode. Se for no cinema, vai ser excluído. Aí, nos deu a liberdade de nós irmos ao cinema. Agora, o problema é, o que vamos assistir? O problema não está em você ir ao cinema, o problema está o que você vai assistir. Pode ir com a namorada, o problema é o que você vai fazer com a namorada na hora do filme. Não podia assistir televisão, hoje o problema é o que você assiste. Nos deram essa liberdade e fala assim, você agora é livre, você pode assistir televisão, agora depende de você, o que você vai assistir. Se você assistir coisa que desagrada a Deus, você ainda está escravo ainda disso. Quer ver um outro extremo aqui? Eu gostava muito de jogar bola. Quando eu me converti, eu tinha 18 anos. E aí eu fui para a igreja, e lá na Vila Fátima, no ano 80, a luta, porque eu não podia deixar o futebol, eu gostava do futebol, mas eu me converti a Jesus Cristo, aí fui para a igreja. Aí um dia eu marquei um futebol lá, aí o pessoal, não pode, eu falei, por quê? Porque a bola é do capeta. Eu falei, não, essa bola é minha, eu comprei. Mas aí eu entendi que não podia, porque era uma norma da igreja, pastor Vitor.
Só que hoje, sabe o que é o problema, pastor Marco? É que hoje eu sou livre, eu tenho liberdade de jogar um futebol hoje. Sabe qual é o problema? Que eu tenho separado muitas brigas em quadras, em campo de futebol. Você entendeu, irmão? Antes eu não podia, hoje eu posso e não sei usar isso. Não tem problema você para praticar um esporte, sabe? Não tem problema. O problema é o que você vai fazer. Não podia ir sozinho, não podia andar sozinho com a namorada. Aleluia, Deus. Eu gosto sempre de falar, minha esposa está ali, eu gosto sempre de falar isso. Eu quando fui buscar a Midian um dia, fui buscar de carro, quando eu cheguei na casa dela, que eu bati palma, quem vem? A minha sogra, minha amada sogra. Boa noite, Maria. Boa noite. Falei, Maria, eu vim buscar a Midian, eu vou levar ela no aniversário. Você veio com quem? Eu falei, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela falou assim, Dal, não vai. Volta. A Midian não entra nesse carro com você sozinha. Eu não pensei, mas eu xinguei a Maria. Brincadeira, Midian. Falei, não, Maria, obrigado. Deus abençoe. Deu um cavalo de pau no carro e sem sair. Irmãos, sabe qual é o problema de hoje? É que hoje não suspende ninguém mais que anda com a namorada no carro. Mas sabe o que é o problema hoje das nossas igrejas, irmãos? Muitos adolescentes e jovens grávidos prematuros. Muitos pais prematuros. Sabe por quê? Porque antes eu não podia levar uma garota, uma minha namorada no carro. Hoje eu posso. Eu não sei usar isso de forma responsável. O que está acontecendo, gente? O que estão fazendo com a liberdade que Cristo nos deu? Aleluia. Parece que estamos nos lambuzando, sabe? Eu não podia nada, agora eu posso. Eu vou fazer tudo de forma errada. Obrigado, Jesus. Não estão sabendo usar essa liberdade para viver essa nova vida. Cristo nos chamou a uma nova vida. Sendo assim, devemos ser renovados e revestidos de um novo homem. Para vivenciarmos na verdade, a verdadeira justiça e santidade. Paulo diz assim, ó, você está revestido de um novo homem. Você não mais precisa disso. Cristo que proporciona um estilo de vida e de obediência, que provém do poder do Espírito Santo. Como novo homem livre em Cristo, não posso usar minha liberdade para machucar ou ferir o próximo. Glória a Deus, aleluia. Paulo diz assim, ó, que não saia uma palavra da sua boca para machucar alguém. Antes não podia jogar bola, hoje no campo de futebol são palavrões. Não deixe que palavras podres saiam da sua boca. Paulo está dizendo aqui nesse capítulo. Não há espaço na vida cristã para palavrões, fofocas, piadas. Quando temos a liberdade de usar um Facebook de forma correta, é uma bênção. Mas quando não, traz prejuízo para as pessoas. Paulo diz assim, olha, isso tudo faz parte da velha natureza, que deve ser abandonada para que então o cristão seja revestido de uma nova vida. Terceira e última verdade. A liberdade determinada por Cristo não entristece o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você vai ver isso no versículo 30 e 32. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão Oliveira, pastor Clementino conhece, ele casou no Rio de Janeiro.
E aí, ele tinha um carro novo, um carro zero. E o meu irmão aqui em São Paulo não deixava eu dirigir o carro dele. Oliveira, deixa eu dirigir o seu carro? Não. Ele casou, pastor, me chamou, pediu para eu ir com ele para o Rio. Descemos a Serra das Araras, estava garoando, Paulo. Eu falei, eu vou arriscar, né? Um não eu já tenho. Falei, Oliveira, deixa eu levar o carro. Ele parou o carro e me deu. Um carro novo, um Monza 2.0. Falei, agora. Estava eu, Oliveira, o meu primo e o meu sobrinho. Aí o meu falou assim, ó, acelera aí, Tucena. Acelera aí, eu pisei. Primeira curva, bati o carro. Tive a liberdade de dirigir um carro e ser responsável. Mas quando eu peguei, fui irresponsável, pastor Marcos. E aí, meu irmão, Oliveira olhava para mim e falava assim, o que você fez? O que você fez, Dal? O meu primo fazendo a parte do capeta falava assim, você é um irresponsável. Sabe o inimigo não é assim? Fala para você fazer, depois que faz, te acusa. E o Oliveira foi para mim assim, o que você fez, Dal? Eu te dei a oportunidade de você dirigir o meu carro. Quando agimos, irmãos, de forma irresponsável, entristecemos o Espírito Santo de Deus. O meu irmão, pastor, ficou muito triste comigo. Porque ele me deu a oportunidade de dirigir o carro dele. Eu bati o carro dele, ele ficou muito triste. Quando nós, irmãos, somos irresponsáveis com aquilo que Deus nos tem dado, entristece o coração de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, e ele sente tristeza. Eu quando estava escrevendo esse sermão aqui, eu pensei numa pessoa, Davi. Davi tinha mulheres, Davi tinha casa, Davi tinha tudo. Mas Davi foi irresponsável. E quando ele peca, Deus fala para ele assim, o que você fez, Davi? Eu te dei tudo. Te dei mulher, te dei casa. Se não bastasse, eu te daria muito mais, Davi. O que você fez? Você pecou, você adulterou, Davi. Quando você é responsável com aquilo que Deus tem colocado na sua mão, saiba de uma coisa, Deus é uma pessoa, Ele sente tristeza. E o verso diz assim, ó, não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Rapidinho aqui, ó. Você quer saber o que entristece o Espírito Santo de Deus? Quando eu levo uma vida sem temor a Deus. Quando eu uso o meu corpo para seduzir alguém. Você lembra que antes as irmãs era aqui, era saia lá embaixo, era cabelão? Não era assim? Era a forma dela servir a Deus. A ideia era para ela a liberdade de usar uma roupa mais ou menos. Hoje, irmãos, desculpa, me faz vergonha algumas pessoas a forma que se veste dentro da igreja. E aí o pastor Clementino está aqui sempre falando, vamos buscar o batismo do Espírito Santo, vamos renovar. Mas esses pecados impedem isso, gente. Essas coisas entristecem muito o coração de Deus. Eu lembro que nos anos 82, não sei se o pastor Marcos lembra, quando eu vi aquele navio Dulus aqui em Santos, eu fui visitar aquele navio, que maravilha, com a moçada da Vila Fátima. E aí eu fui novo convertido, pastor Marcos. Quando eu cheguei ali, visitamos aquele navio missionário, aí vamos para a praia. As jovens, tudo com a saia amarrada, entrando na praia. Eu achei um absurdo aquilo, eu falei, como é que é assim? Não pode usar roupa, na praia não, tem que ser assim. Eu falei, tá bom, aquilo que legal. Aí eu fico pensando naquele tempo para hoje. Antes eu não podia ir na praia, usar um short decente, porque era suspenso. Hoje eu posso.
Aí vai lá a família, a esposa, a filha, faz um selfie lá, com a roupa daquele ambiente e coloca no Face. Cadê a liberdade que Deus nos deu, gente? E isso entristece Deus, gente. Precisamos parar um pouco e saber qual é a liberdade que nós estamos vivendo nesse mundo. Qual foi a liberdade determinada por Deus para vivermos nesse mundo? Não é a nossa, é a de Deus. A minha é essa, de colocar um Face lá no Face, expressar qual é a de Deus. Eu posso até frequentar uma praia, posso, com a roupa adequada ali, mas não posso expor as minhas intimidades, o meu corpo, porque nós temos um dono, e ele se entristece com isso. É tão bom quando temos a confiança do Pai para escolher o que vestir. Igreja, não é o pastor que determina o que você tem que vestir. Quem determina é a liberdade que Deus te deu. É você. Pastor, o senhor não está vendo? Primeiro quem tem que ver são os pais. Não é? Um conselho aqui para você, mãe, jovem, adolescente, irmã, até os irmãos também. Antes de sair de casa, coloca uma roupa, olhe no espelho, pergunta para Deus se Ele está se agradando daquela vestimenta. Porque se Ele não estiver se agradando, sabe de uma coisa, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus que habita em você. Como é bom escolher com quem andar, com quem namorar, não é? Que música ouvir. Antes não podia ouvir nem música. Hoje estão dançando funk, de tanta miséria hoje, sabe, que desagrada a Deus. Eu sou livre. Livre de quê? Quem foi que determinou essa liberdade para você? Deus não foi. Eu quero concluir esse sermão dizendo o seguinte: a vontade de Deus é que usemos essa liberdade em meio a uma geração corrompida, onde ser livre é desfrutar de tudo que a carne agrada. Essa é a liberdade da sociedade que vivemos. Na verdade, ser livre é agir na contramão do mundo, é ter limite para fazer qualquer coisa, vivendo conforme os valores de Cristo. Usa a sua liberdade para a glória de Deus e não para determinar a sua liberdade. Martim Lutero falou um pouco sobre liberdade, já passo para o pastor Clementino. Diz o seguinte sobre a liberdade: a liberdade de um cristão. O cristão é o senhor mais livre de todos e não está sujeito a ninguém. O cristão é o servo mais obediente e está sujeito a todos. Amém? Amém. Obrigado, pastor Clementino.